Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula específica, uma super revisão de véspera para você que vai prestar o concurso público da Guarda Civil Municipal de Porto Alegre, né? Capital do nosso Rio Grande do Sul, será muito concorrido, eu tenho certeza absoluta disso, tá? Uma aula direcionada, inclusive, para a sua banca Fundatec, tá bom? Então, relacionei aqui os principais pontos em que a banca normalmente aborda, inclusive trazendo algumas questões aqui para nós discutirmos juntos, tá bom? Então tem bastante tópico, nós vamos abordar bastante coisa exclusivamente para você, aluno da Implacável Concurso, belezinha? Para quem não me conhece, sou o professor Luiz Ramos, professor de Direito Penal, Processual Penal e Legislações especiais aqui da Implacável Concurso e também já estive do outro lado da telinha, sou guarda municipal, graças a Deus, né? Já sou guarda municipal há mais de 10 anos, atualmente atuo como corregedor da guarda municipal, mas aqui eu estou na qualidade de professor para te levar à aprovação. Obviamente, você se preparou durante meses, algumas pessoas até durante anos para essa prova. Agora é hora de tranquilidade, de rever os pontos principais em que a banca possa cobrar alguma pergunta relacionada aos temas que irei abordar, belezinha? Sem mais delongas, tem muita coisa para nós vermos. Vem comigo para a tela. Bora lá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós vamos abordar tanto aqui, galerinha, Lei Maria da Penha, cai, despenca para vocês, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente também, né? Vocês irão atuar muito, tanto na Maria da Penha, né? É muito nobre essa atuação da Guarda Municipal em crimes relacionados à violência doméstica, que infelizmente, né, tem crescido bastante no nosso país. Estatuto da Pessoa Idosa, ou Estatuto do Idoso, né? Mas o correto é nós falarmos aí, Estatuto da Pessoa Idosa. A Lei de Drogas, qual seja 11.343 de 2006, o Estatuto da Guarda Municipal, Estatuto Geral das Guardas Municipais e o vídeo monitoramento. Então tem muita coisa para nós abordarmos aqui nessa revisão. Belezinha, galera? Então bora lá, sem perder tempo. Vamos para o nosso primeiro tópico. Só vou ajeitar aqui na minha telinha. Tá ótimo. Vamos lá, galerinha. Lei Maria da Penha, o que vocês precisam saber, tá? Inicialmente, ali do artigo 5º, tá bom? Precisa estudar toda a lei, Ramos? Obviamente que não, tá? Obviamente que não, mas eu vou colocar para vocês aqui os principais pontos para vocês. Artigo 5º, para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica, é o que mais cai, como configura a violência doméstica contra a mulher de qualquer ação ou omissão. Ele vai suprimir sempre aí, vai conseguir suprimir somente ação ou somente omissão. Obviamente, né? Qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Muito embora eles cobrem bastante aí quais os tipos de violência no caso da Lei Maria da Penha, tá? Mas um pouquinho adiante nós iremos discutir isso daí. Principalmente, galerinha, eles gostam de perguntar esse primeiro e o segundo aqui, no âmbito da unidade doméstica e no âmbito da família. Então, muita atenção, tá? Se tiver que grifar no seu material e fazer aquele feedback um pouco antes da prova, eu gosto. Cada um, obviamente, que tem sua estratégia, né? Mas eu gosto de dar uma olhadinha antes da prova. Então, faça grifos, tá bom? Faça grifos para melhor ali você bater o olho um pouquinho antes da prova ali, questão de 30 minutos antes da prova, tá bom? Dê uma olhadinha, pega e entra para a prova mais tranquilo, belezinha? Na unidade, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Ele vai colocar somente com vínculo familiar. Não, com ou sem vínculo familiar, inclusive, e aqui o grifo, inclusive as esporadicamente agregadas. Ele gosta, ele ama de colocar aqui vedado, tá bom? Ele ama fazer isso. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, tá bom? Então ele gosta sempre de suprimir uma dessas palavrinhas aqui. O 3 também cai pra caramba em qualquer relação íntima de afeto. Por exemplo, um casal de namorado. Inclusive, o cara começou a namorar hoje, ele já pode entrar na Lei Maria da Penha. Se tiver qualquer tipo de afeto ali que for devidamente, obviamente, comprovado, ele entra na Lei Maria da Penha. Em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido. Conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Essa é a pegadinha de prova, porque ele vai colocar necessariamente a coabitação. Não, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Muito atenção nesse aspecto, belezinha? Artigo 6º, a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de direitos humanos, tá bom? Então a banca sempre cobra, inclusive a Fundatec já cobrou em provas anteriores sobre esse artigo 6º, tá bom? Então a violência doméstica familiar contra a mulher constitui sim uma das formas de violação dos direitos humanos. Ele vai colocar que não constitui formas de violação dos direitos humanos. Muita atenção ao artigo 6º. O artigo 7º vem trazendo que são formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras. Então, aqui não é um rol taxativo, e sim um rol meramente exemplificativo, tá? Porque tem entre outras, mas as principais e é o que cai na sua prova. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Eles gostam de colocar a integridade física como violência moral com violência física. Então ele gosta de colocar fazer essa brincadeira com os senhores, beleza? Violência psicológica, nunca confundir violência psicológica com violência moral, tá bom? É totalmente diferente, mas a pegadinha sempre vem aqui entre violência psicológica e violência moral. A violência psicológica eu posso colocar que é um pouco mais ampla, tá bom? É um pouquinho mais ampla. Violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima. Quando o homem lá, por exemplo, a título somente de exemplo, obviamente, fica menosprezando aquela mulher. Por exemplo, o cara chega, você é feia, você é gorda, você é magra, você fica menosprezando, pegando algo e tentando menosprezar aquela mulher reiteradas vezes. Ele fazendo isso, ele cai na violência psicológica, tá bom? Aquele que prejudique ou perturbe pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Ó, você não vai na igreja, ó, você não vai na casa da sua mãe, olha, eu não quero que você tenha contato com a sua mãe, olha, eu não gosto da sua religião, você não vai frequentar mais a igreja. Tudo isso que eu tô falando para vocês entra dentro da violência psicológica, beleza? Vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação de algum direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Inclusive, a banca pode colocar uma historinha para você identificar qual tipo de violência que é, né? Obviamente, no seu atendimento enquanto guarda municipal, a mulher não vai chegar em você e falar: olha, eu estou sofrendo violência psicológica, estou sofrendo violência física, estou sofrendo violência moral. Quem tem que identificar isso daí são os senhores, enquanto guardas civis municipais. Ela vai contar uma história e muitas das vezes ela nem sabe que se ela está sofrendo esse tipo de violência. Logo, é os senhores que têm que informar. Olha, pelo que a senhora está me relatando, isso daqui caracteriza como violência psicológica. Então cabe ao agente da guarda municipal esse feeling. Por isso que é cobrado muito em prova de natureza de guarda municipal, porque é intimamente ligado à atuação dos senhores. Belezinha? Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Falou alguma coisa sobre o aspecto sexual? Obviamente é violência sexual, tá bom? Seja sua sexualidade, forçar a gravidez, o aborto, a prostituição, usar, que impeça de usar métodos contraceptivos. Olha, você não vai usar, eu não gosto que você tome lá, use algum método contraceptivo. Tudo isso que eu tô falando para vocês, violência sexual. Isso aqui é mais fácil de ser visualizada, né? Porque é algo sobre sexual, tá? É mais fácil ser visualizada, por isso que não é tão não é tão pedido em prova, tá? E se for pedido, ele vai colocar lá como violência sexual somente, belezinha? Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial. Muitas das vezes os senhores vão chegar numa residência, o cara, e já aconteceu, tá? O cara fala assim: não, eu não cometi nada de ilícito. Eu só quebrei a minha casa que fui eu que paguei.
violência patrimonial, tá bom? Não, eu nem toquei na minha esposa. Jamais eu vou bater nela. Mas está dentro da violência patrimonial. Quebrou as coisas dela, quebrou o celular, retenção do celular, violência patrimonial. Violência moral, essa muito confundida com a violência psicológica, né? Lembra que eu falei pra vocês que a banca vai tentar confundir? A moral é somente esses três aqui: calúnia, difamação e injúria. Belezinha? Só coloca isso na cabeça, tá? Violência psicológica é uma e a violência moral é outra. Sempre eles gostam de fazer essa brincadeira com os senhores e trocar violência moral para violência psicológica, tá bom? Vamos para a questão? Bora para a questão para fazer essa fixação. Eu gosto de abordar com vocês questões, porque uma coisa é estudar teoria, né? E outra coisa é você ver como isso desenvolve na prática, tá bom? Eu vou abordar algumas questões, principalmente nessa parte inicial da live, tá? E depois lá na lei de drogas, lá na 3022, que é um pouquinho aí é mais direto ao ponto, são poucos artigos que são cobrados, nós enfatizamos mais os exemplos. Combinado? Então vem comigo na tela. Para os efeitos da Lei Maria da Penha, primeira questão. E eu vou deixar vocês responder, tá? Mas a questão é 15, 20 segundos para vocês responderem, combinado? Então bora lá. Para efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão. Comecei a falar sobre isso, né? Qualquer ação ou omissão baseada em gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial, praticado no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Foi a parte inicial, né, do que eu comecei a falar com vocês. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta e sempre grifem o incorreto. A. O âmbito da unidade doméstica compreende o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, exceto as esporadicamente agregadas. B. O âmbito da família compreende a comunidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. C. A relação íntima de afeto abrange a relação em que o agressor tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. D. As relações pessoais referidas na Lei Maria da Penha independem de orientação sexual. Acabei de tratar com vocês e essa questão caiu em uma prova de guarda municipal. Bora lá. Faz comigo aqui. Fácil, né? Você viu que guarda total relação com o início aí da nossa aula. E caiu para a guarda municipal, tá? Caiu para a guarda municipal. Vamos lá. Gabarito da questão, sem perder tempo. Gabarito, obviamente, A, tá bom? Por quê? Vou voltar aqui. Olha o que eu falei para vocês que sempre cai. Exceto as esporadicamente agregadas. E aqui eu trouxe para vocês o artigo 5º primeiro, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, belezinha? É o que sempre cai e eu venho alertando os senhores, belezinha? Vamos para a segunda questão? Bora para a segunda questão. De acordo com a Lei Maria da Penha, a 11.340 de 2006, assinala a alternativa incorreta. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. B. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. C. A assistência da mulher na situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas de políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. D. Na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. E a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução da união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Qual dessas aqui está incorreta? Fácil também, né? Bem fácil. Bora, bora, bora lá. Bora lá. E essa vibração que eu quero que vocês tenham, tá? É chegar na hora da prova e rebentar com tudo. Eu quero que o primeiro colocado seja na implacável concurso. Palhoça foi assim, hein?
Palhoça acabou de ocorrer aqui, o primeiro colocado foi do implacável concurso. Porto Belo também. E em Budas Artes, os 10 dos 10, 6 são da implacável concurso. Os 10 primeiros, 6 não são da implacável concurso. E é assim, cara, é assim que eu falo que estudar vai te levar a lugares incríveis. Gabarito da questão, letra B. Lembra lá que eu falei que eles querem confundir os senhores entre violência psicológica e violência moral? Caiu aqui para a guarda municipal, tá bom? Aqui ele começou bem falando sobre formas de violência doméstica, contudo, ele colocou aqui como violência psicológica, mas aqui não, né? Aqui não, seria a violência moral, beleza? Então, muito cuidado, caiu para a guarda municipal, não caiam nessas pegadinhas bestas aqui. O restante tudo certo, tá bom? Tudo certinho, obviamente, são formas, a violência doméstica constitui sim uma forma de violação dos direitos humanos. A assistência da mulher na violência doméstica será prestada de forma articulada, não é somente por um órgão, e sim o Estado vai prestar de forma articulada, seja pelo SUS, seja pelo SUSP, na pessoa aí da Guarda Civil Municipal, tá? Ele vai fazer uma proteção articulada, belezinha? Na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica contra familiar contra a mulher, a autoridade policial que toma conhecimento já vai adotar, inclusive, retirar o agressor da residência, tirar o porte de arma se ele tiver, ele vai tomar providências legais cabíveis de imediato, belezinha? E também a ofendida tem sim, tá? Tem sim a opção de propor ação de divórcio ou dissolução da união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? Ela pode sim, já lá no juizado de violência doméstica, ela propor ação de divórcio ou dissolução. Obviamente, aí, em se tratando aí de bens, aí sim vai ser uma outra ação. Mas a ação de divórcio ou dissolução de união estável pode sim ser ajuizado diretamente lá na violência doméstica e familiar, beleza? Outra questãozinha? Bora, eu gosto de questão, cara. Eu gosto de questão, porque é isso que vocês irão fazer lá na hora da prova, né? A inquirição de mulheres em situação de violência doméstica familiar ou de testemunhas de violência doméstica obedecerá às seguintes diretrizes. A. A inquirição poderá ser realizada exclusivamente pela autoridade policial. B. O depoimento não poderá ser registrado em meio eletrônico ou magnético para integrar o inquérito. C. A inquirição será feita na própria delegacia da mulher, independentemente da idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou da testemunha e do tipo de gravidade da violência sofrida. D. Garantir que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas tenham contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. E, ao realizar a inquirição, perguntar muitas vezes sobre o fato ocorrido, bem como sobre questões da vida privada para poder montar o processo criminal. Quais são as diretrizes sobre este assunto, sobre a inquirição da mulher em situação de violência doméstica? Molezinha, né? Bora lá? Isso daqui, cara, por isso que eu falo, bora lá, porque 15, 20 segundos para você fazer uma questão dessa, tá bom? Não pode passar disso, tá? Porque você vai ter que perder tempo para fazer RLM, português, vai ter muitas outras coisas, tá bom? Vai ter outras coisas aí que você tem que se preocupar. Questão de direito é questão objetiva e rápida. Pegar bizu e fazer essa prova rapidamente, beleza? Gabarito por óbvio, letra D, o direito da mulher em situação de violência doméstica, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitado. E aí, vem falando aqui, ó, gabarito letra D, eu venho explicando aqui sobre as outras questões, o porquê ela está, inclusive, correta, belezinha? Muito cuidado com a E aqui, tá? Opa, muito cuidado com a E aqui. Inclusive vamos fazer questão sobre isso e cai pra caramba sobre a revitimização dessa mulher, porque é um crime novo.
tá bom? Eles gostam de perguntar coisa nova, tá? Mas já já vamos verificar principalmente esse E aí, que é perguntar várias vezes aí pra mulher sobre cunho da vida privada, ou ela ficar relembrando os fatos várias vezes, tá? Isso chama violência institucional, tá bom? Que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminais, civil ou administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada, tá bom? Então, muito cuidado aí sobre a violência institucional. Próxima questão, bora lá. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei Maria da Penha, é correto afirmar que só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Então ela pode fazer a renúncia, mas em que momento eu posso fazer essa retratação, né? A. Antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. B. Antes do recebimento da denúncia, contudo dispensada a manifestação do Ministério Público. C. Após o recebimento da denúncia. D. Em qualquer fase processual antes da sentença. E E. Somente com o requerimento do juiz. Fale para mim aí. Fácil, né? Fácil também. E tudo isso já caiu para prova de guarda municipal, tá? É matéria aí típica de Fundatec. Típica. Sem mais delongas, gabarito A, tá bom? Nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido em que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada, com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, tá bom? Muita atenção ao artigo 16, porque tá vindo caindo. Vive caindo, belezinha? Bora! Também muita atenção ao artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato. Qual que é a pegadinha aqui? Ele começa a colocar em 24 horas, em 48 horas. Obviamente, não, de imediato, tá? Os seguintes prejuízos, os procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal, tá? Então ele toma de imediato, tá bom? Os procedimentos. Remeter o prazo em 48 horas, expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para concessão de medida protetiva de urgência, tá bom? Ele é remeter, tá? Não é os procedimentos adotados, tá bom? Ele pode sim fazer o afastamento do agressor do lar, contudo ele tem que remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão da medida protetiva de urgência. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Verificada a existência de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica da mulher em situação de violência doméstica ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida. Por quem? Vamos lá. Autoridade judicial. Quem é a autoridade judicial? O juiz, tá? Não tem autoridade judicial disponível ali. Delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, beleza? Ou cidadezinha muito pequena pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, tá bom? Então, nesses três casos aí, tá bom? Vai ser afastado imediatamente do lar o agressor, seja pela autoridade judicial, seja pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou seja pelo policial quando não for sede de comarca e também não tiver delegado. Belezinha? Também sempre tem caído isso daqui, muita atenção. 17. É vedado, é proibido. Aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implique no pagamento isolado de multas. Neste caso específico, tá? É vedada, eu não tenho aplicação aí do sursis. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica à lei dos juizados especiais civis e criminais. Vocês verificam que, em se tratando de violência doméstica e familiar, eu não tenho, e é vedada a aplicação, tá?
eu substituir essa pena por isolado de multa ou dar uma cesta básica ou prestação pecuniária, ou essa lei também não se aplica na lei dos juizados especiais, tá bom? Muita atenção, tanto o artigo 17, tanto o artigo 41. Eu falei que não precisa estudar a lei inteira, tá? Pega principalmente esses tópicos, belezinha? 17 e 41, coloca aí no seu material. Belezinha? Superado aí a Lei Maria da Penha, porque eu tenho certeza absoluta que a Lei Maria da Penha vai cair alguma coisa pra você. Eu tenho certeza absoluta disso, tá bom? Então, pega esse resumão que eu fiz pra vocês. Se ficou com dúvida, pega o material novamente, tá bom? Pega o material novamente pra você chegar com certeza preparado, porque vai cair Maria da Penha. Escuta o que eu tô te falando, vai cair Maria da Penha, beleza? Vai cair Estatuto da Criança e Adolescente? Também vai cair Estatuto da Criança e Adolescente, por isso que eu trouxe pra vocês aqui em primeira mão. Vamos lá. Galerinha, o que cai? Artigo 2º, considere-se criança e adolescente para efeito da lei, e sempre cai, por isso que eu coloquei até em letras garrafais aqui pra você. Pessoa até 12 anos de idade incompleto. Vamos grifar aqui? Vamos grifar? Sem preguiça. Incompleto, isso é criança, tá bom? Até 12 anos incompleto é criança. E acima, adolescente. Aqueles que entre 12 e 18 anos. Nos casos expressos em lei, aplicam excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21. Por exemplo, o cara lá cometeu um ato infracional equiparado a um crime. Lembre-se que criança e adolescente, quando eu estou tratando aqui de ECA, ele não comete crime, e sim um ato infracional equiparado a um crime, tá bom? Vamos supor se ele fez com 17 anos, tá quase completando 18 anos, tá bom? Ele pode ficar internado, como por exemplo, ele cometeu um crime contra o patrimônio, um crime de latrocínio, por exemplo, né? Lembre-se, crime de latrocínio é crime contra o patrimônio, não crime contra a vida, né? Ele vai 18 anos, 19 anos, 20 anos, ele vai estar aí abarcado pelo ECA. Então, excepcionalmente, o estatuto será entre 18 e 21 anos, excepcionalmente. Como regra, até 18 anos, belezinha? Artigo 4º. É dever da família, comunidade, sociedade em geral do poder público assegurar absoluta prioridade e efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade. Cara, tudo que eu falar aqui de criança, adolescente, você vai ver que repete lá no Estatuto da Pessoa Idosa, tá bom? Que é a proteção integral do Estado para esses grupos vulneráveis, tá bom? Então, tanto a criança e adolescente como lá o Estatuto da Pessoa Idosa vem trazendo, olha, Estado, você tem que olhar com prioridade sobre esses grupos vulneráveis, tá bom? Então, por isso que eles vão ter aí, eles vão ter tanto a família, a comunidade, é dever de proteção, tá bom? É dever de proteção tanto a criança e adolescente quanto o Estatuto da Pessoa Idosa, quanto a pessoa idosa, tá? Eles vão ter, inclusive, prioridade sobre os demais. Se tiver uma criança e um adulto, a criança vai ter prioridade. Se tiver um adulto e um idoso, o idoso terá prioridade, tá bom? Em tudo, seja na saúde, seja na alimentação, seja na educação, esporte, profissionalização, cultura, tá bom? Tudo isso o Estado ele é obrigado a fornecer, beleza? A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção de socorro em qualquer circunstâncias, precedência de atendimento, acabei de explicar para vocês, precedência de atendimento serviço público de relevância pública, preferência na formulação e execução de políticas públicas, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada à proteção da infância à juventude. É isso que eu fiz esse resumão para vocês, é o que está na lei, belezinha? Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante de maus tratos contra crianças e adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Ele vai trocar essa palavrinha Conselho Tutelar. Muita atenção, porque para tornar essa questão errada, inclusive aqui no artigo 13, ele vai colocar comunicar o Poder Judiciário, comunicar o Ministério Público, comunicar a autoridade policial, beleza? Segundo o artigo 13, comunicar o Conselho Tutelar de forma obrigatória
em caso de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, belezinha? Ele vai trocar esse conselho tutelar. Muita atenção. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos, muita atenção, menor de 16 anos, poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou os responsáveis sem expressa autorização judicial. Então, menor de 16 anos precisa ter uma autorização, beleza? Então, muita atenção a isso, porque ele vai colocar menor de 14, menor de 12, muita atenção, menor de 16. Da prática do ato infracional. Cai pra caramba isso daqui. Artigo 103. Considere-se ato infracional conduta descrita como crime ou contravenção penal. Ele vai colocar somente crime. Não, crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a penas previstas nessa lei. Ah, Ramos, os menores de 18 anos estão abarcados aqui? Sim, eles são plenamente inimputáveis, tá? São penalmente inimputáveis. Então, por mais que o cara de 17 anos ele saiba o que está fazendo, o critério adotado para nós aqui no Brasil é o critério biológico, tá? Então, o cara tem 17 anos, independentemente aí se ele saiba o que está fazendo ou não, ele é inimputável, belezinha? Parágrafo único, para efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato, né? A data do fato. Ele cometeu com 17 anos, está quase fazendo 18, não fez 18, é o que o parágrafo único vem falando. Vai ser pelo ECA, tá bom? Fez, mas ele foi preso já com 18 anos. Só que a data do fato ali do crime ou da contravenção foi com 17 anos e quase completando 18 anos, será aplicado o ECA. Nada de novidade aqui. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, serão considerados adolescentes na data do fato. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante delito de ato infracional ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Cara, só coloca na cabeça que para eu cercear o direito de uma pessoa, seja ela, né, adolescente infrator, né, adolescente, agora o novo nome, né, adolescente em conflito com a lei, né, nem adolescente infrator mais, adolescente em conflito com a lei, ali criança ou adolescente em conflito com a lei, ou um adulto, é o mesmo procedimento. Eles têm os mesmos direitos. Então, quando você estuda lá no processo penal, lá no direito penal, ele recai exatamente aqui para dentro do ECA, tá bom? Então, todas as garantias processuais e as garantias no momento da prisão serão transportadas aqui para dentro do ECA, tá bom? Obviamente, nenhum adolescente será privado de liberdade. Então, lá no Código Penal, ninguém será preso. Concorda comigo? Senão em flagrante delito, lá em flagrante delito de crime, aqui em flagrante delito de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, que é o mandado, né? O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis por sua apreensão, né? Lá no Código Penal, o preso ele tem direito de saber, tem identificação de quem o prendeu. Aqui tem identificação dos quem realizou a apreensão, beleza? Porque aqui não, você não prende, você apreende, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Mesma coisa, direito de permanência calado, a mesma coisa, beleza? Não tem diferença nenhuma. Só você colocar na cabeça que os mesmos direitos que uma pessoa adulta tem, aqui, nesse contexto, o menor de idade também irá ter. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente em local onde se encontra recolhido será incontinente comunicados incontinente imediatamente, incontinente, comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Ele vai trocar essa palavra incontinente ou imediatamente por 24 horas, tá bom? A intenção, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Eles gostam de colocar 60 dias, 3 meses, 6 meses, não. A internação antes da sentença, não tem sentença ainda? Posso internar o adolescente? Sim, num prazo máximo aí de 45 dias, tá? 109. O adolescente civilmente identificado, não, ainda coloquei em letras garrafais, não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Mesma coisa, mesma direito constitucional, mesma coisa lá com os adultos, né? O preso
não pode, o civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória. Aqui no ECA a mesma coisa. Lembre-se, as garantias, os direitos são para todos, né? Lá o direito constitucional, ele não fala somente para a pessoa adulta, somente para os imputáveis, não, ele fala todos. Então, aqui é direito constitucional, belezinha? 111. São assegurados adolescentes, entre outras garantias. Agora vocês vão entender o que eu estou falando de fato. A. Verifica se não é a mesma coisa lá do adulto. Pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Mesma coisa. Igualdade de relação processual, podendo confrontar as vítimas e testemunhas e produzir todas as provas em sua defesa. Ok? Defesa técnica para o advogado. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei? Sim. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente? Sim. Direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento? Ok. Essas são as garantias, inclusive todas aqui garantias constitucionais. Belezinha? Nada de novo. Das medidas socioeducativas. Isso daqui, cara, vou até colocar um sinalzinho aqui. Isso daqui despenca, bicho. Isso daqui, cara, se tem uma coisa que eu aposto é nisso daqui. Cara, porque despenca pra vocês, tá bom? Despenca. Vamos lá. Verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Muito cuidado. Ele colocou criança aqui? Não. Ele colocou adolescente. Então, muito cuidado, tá? A criança, ela não sofre medida, tá bom? Não sofre medida aqui as medidas dos atos infracionais, tá bom? Ela tem medida de proteção. Aqui sim a gente tá falando de adolescente. A criança é só medida de proteção, belezinha? Vamos lá. Primeiro eu tenho advertência. Depois eu tenho obrigação de reparar o dano. Depois eu tenho prestação de serviço à comunidade. Depois eu tenho liberdade assistida. Depois eu tenho inserção em regime de semi-liberdade. E depois sim a internação em estabelecimento educacional. Olha a quantidade que eu tenho aqui da prática do ato infracional, tá bom? Quais são as medidas adotadas pelo Estado em relação aos adolescentes. Aqui não é criança, tá bom? Não é criança. Muito cuidado com essas pegadinhas de prova. Advertência, tranquilinho ali, o cara cometeu alguma coisinha leve, advertência. Obrigação de reparar o dano, se ele conseguir reparar o dano, obviamente. Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, aí eu vou para semi-liberdade, não adiantou, internação, estabelecimento educacional. Sempre vi cair também questão do conselho tutelar, tá bom? Vocês vão trabalhar integrado. O guarda municipal não trabalha sozinho, trabalha integrado com outras secretarias e vão trabalhar muito com o conselho tutelar. Por isso que as perguntas bem relacionadas ao conselho tutelar têm caído bastante aí para o concurso da guarda municipal. E aqui eu trouxe o que se cai para a guarda municipal eu trago para vocês, combinado? Vamos lá. Artigo 131. O conselho tutelar é algo permanente, autônomo, não jurisdicional. Ele não faz parte lá do Poder Judiciário. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente definidos nesta lei. Então, órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. 132. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar com órgão integrante da administração pública local composta por 5 membros escolhidos pela população local com mandato de 4 anos, permitida sim a sua recondução, tá? Ele pode ser reeleito, tá bom? Então muito cuidado quanto a isso aí, porque ele vai colocar aí vedado a sua recondução. Não, permitida a sua recondução. Artigo 133. Para a candidatura do membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. Vamos lá. Reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, ele vai colocar 18, mas é 21, e residir no município. Tá? Obviamente, o cara tem que residir no município. Imagina se ele reside num outro município, ele é acionado para... Não, ele tem que conhecer a comunidade em que ele vive, tá? Então por isso que ele tem que residir no município. Facinho vocês gravarem, tá? Então cai pra caramba também. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica e outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implique no pagamento isolado de multa. Lembra que eu já expliquei para vocês isso daqui? Vem no ECA também, tá? Eu expliquei para vocês lá na Lei Maria da Penha? Exatamente, e também vem no ECA, belezinha?
Os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Falou sobre ação pública no caso de ECA, é ação pública incondicionada, independe de representação. O Estado já tem que agir de ofício, belezinha? Bora pra questão? Bora pra questão. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê diversos direitos e garantias, dentre os quais podemos apontar. O adolescente tem direito a ser informado acerca dos seus direitos, não havendo o direito de exigir a identificação dos responsáveis por sua apreensão. B. O adolescente pode ser privado de sua liberdade discricionariamente por autoridade policial pela suspeita de prática de crime para fins de investigação. C. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. D. A apreensão de qualquer adolescente ou local onde se encontra recolhido serão comunicados exclusivamente à autoridade judiciária competente, não sendo necessária a comunicação à família ou à pessoa indicada pelo adolescente. Depois dessa aula, cara, você tem que fazer isso em segundos. Tem que fazer isso em segundos. Vocês viram que tudo que eu tô explicando pra vocês cai numa prova. Caiu na prova. Se essa pessoa que fez essa questão na prova da Guarda Municipal tivesse olhado a nossa revisão, teria acertado em questão de segundos, né? Bora lá, sem mais delongas, tá? Questão fácil. Gabarito letra Charlie, né? O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, desculpa, de proteção judicial, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada, tá? O adolescente terá direito de ser informado acerca de seus direitos? Sim. Não havendo direito de exigir a identificação? Não. Vocês precisam se identificar para ele, tá? Inclusive na oitiva ali do menor de idade, até o delegado de polícia, ele vai falar o nome dele, vai falar o nome dos agentes que fizeram a apreensão daquele menor de idade, tá? Então, ele tem o direito de exigir a identificação dos responsáveis por sua prisão. Ah, Ramos, eu não concordo. Cara, é questão de prova, beleza? Questão de prova. Depois você pode não concordar, tá bom? E é tranquilo quanto a isso, tá? O adolescente pode ser privado de sua liberdade? Pode ser privado da sua liberdade. Discricionalmente? Não. Não é de forma discricionada, tá? Precisa ter um devido processo legal. Autoridade policial por suspeita de prática de crime para fins de investigação? Obviamente não, que eu tenho aí todo um processo judicial, tá? Não pode ser de forma discricionária. O adolescente civilmente identificado, gabarito, tranquilo. Cópia de lei, Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que vai cair para vocês. Cópia de lei, por isso que eu gosto de ler com vocês os dispositivos, porque será Ctrl+C ou Ctrl+V. Ele não vai inventar, tá bom? Vai ser Ctrl+C ou Ctrl+V. A pressão de qualquer adolescente ou local onde se encontra recolhido serão comunicados exclusivamente à autoridade judiciária? Não. Será comunicada também à família ou à pessoa que lhe indicar, tá bom? Bora para outra questão, vamos lá. Eu gosto de fazer questão, falei para vocês que eu gosto de fazer questão. Um jovem de 14 anos praticou um ato infracional. Ao ser abordado pelo guarda municipal, ficou bastante nervoso e chorando e perguntou ao agente o que aconteceria com ele. O guarda explicou que, de acordo com o ECA, o adolescente estava sujeito às medidas socioeducativas e a autoridade competente, considerando a capacidade do cumprimento às circunstâncias e a gravidade da infração, irá escolher entre as opções disponíveis no estatuto. Citou algumas, porém cometeu um engano. Assinale qual delas está errada. Então o guarda municipal foi muito bonzinho em explicar para o menor infrator ou o menor em conflito com a lei, né? Criança, adolescente em conflito com a lei. O moleque lá, 14 anos lá, 14 anos, ele já é um adolescente, não é uma criança, né? E ele tava chorando lá e perguntando, tá, o que que vai acontecer comigo? Já ocorreu? Já, várias vezes o moleque na hora de fazer a cagada, ele não olha, né? Mas depois ele vem chorar, isso é normal. E ele pergunta, tá, mas o que que vai acontecer comigo? O guarda falou, olha, você estará sujeito às medidas socioeducativas. A autoridade competente irá escolher dependente da gravidade do fato. Ok. E ele explicou, olha, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de trabalho forçado à comunidade, inserção em regime de semi-liberdade ou internação em estabelecimento educacional. Qual desses ele se equivocou, qual desses está errado? Isso aí é muito fácil.
Isso daqui é pro cara não zerar. Esse daqui é pro cara não zerar mesmo. Moleza, né? Uma palavrinha forçado aqui, cara. Já imaginou? Nenhum adulto ele pode. É vedado ao adulto o trabalho forçado. Imagina pra uma criança adolescente, pra um adolescente nesse caso, né? Gabarito letra D. E aqui eu trouxe para vocês o artigo 112 que a gente já estudou. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, não deu, semi-liberdade, não deu, internação em estabelecimento educacional. Ou qualquer uma das penas lá do 101, que são as medidas de proteção da criança, tá bom? Aqui previstas lá no 101. Belezinha? Fácil, né? Bora para a próxima questão. Eu gosto de fazer questão. E vocês deveriam gostar também. E eu gosto de falar que vocês têm que fazer no mínimo, de 30 a 50 questões por dia com o edital fechado e mais de 50 questões por dia com o edital aberto, tá bom? Ah, não fiz. Então, se prepara muito melhor da próxima, tá? Porque você tem que fazer muita questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca do tema prática de ato infracional. Analise a afirmativa abaixo, marcando V para verdadeiro, F para falso. Logo após o sinal alternativo que apresenta a sequência correta. São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos sujeitos às medidas previstas no ECA. O adolescente, mesmo que civilmente identificado, será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante delito de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada pelo conselho tutelar competente. Beleza também. Tô muito bonzinho com vocês, cara. Muito bonzinho. Bora lá, bora lá. Isso aqui eu vou dar um tempinho maior pra vocês, é porque é verdadeiro ou falso, né? Fizeram? Fácil, né? Não é difícil essa daqui, não. Gabarito letra A. Falso, falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro e falso. A única verdadeira aqui, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Lembra? Ele pode aguardar no máximo a sentença em 45 dias. Não ocorrendo, ele é posto em liberdade, beleza? Ah, onde está o erro da A? São penalmente inimputáveis menores de 18 anos, não 21 anos, né? O menor de. O 18, 19, 20, 21, esporadicamente estão sujeitos às penas previstas, às medidas previstas lá no ECA, mas são penalmente inimputáveis os menores de 18, não os menores de 21. O adolescente, mesmo que civilmente identificado, será submetido? Não, não será submetido. A internação antes, gabarito verdadeiro, e depois nenhum adolescente será privado de sua liberdade. Opa, será em flagrante delito, ato fracional ou legal, ou por ordem escrita fundamentada, não, pelo Poder Judiciário, não pelo Conselho Tutelar. Então, gabarito A, FFVF, beleza? Eu trouxe para vocês aqui, ó, artigo 109, o adolescente civilmente identificado não será submetido. 108, internação antes da sentença é 45 dias, gabarito correto. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante delito, ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Ali ele colocou conselho tutelar. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis por sua apreensão, e a apreensão de qualquer adolescente ao local onde se encontra recolhido será imediatamente comunicada à autoridade judiciária competente, à família ou pessoa por ele indicada. Belezinha? Bora lá, Estatuto da Pessoa Idosa. Bora lá. Então, superado essa parte do ECA, vamos para o Estatuto da Pessoa Idosa, que muito também guarda relação aí com o ECA, né? Porque é um grupo vulnerável. Então, toda a atenção do poder público tem que ser para esse grupo vulnerável. Então, tudo que você colocar na sua cabeça aí, tá? Qual que é o dever do Estado? O dever é de prioridade, tá? Quando colocou essa palavrinha na sua cabeça, você mata a maioria das questões.
prioridade absoluta para esses grupos vulneráveis, tá? Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Pegadinha de prova, mas pelo amor de Deus, se vocês caírem nisso daqui, pelo amor de Deus, né? Ele vai colocar superior a 60 anos. Não, é igual ou superior, porque superior a 60 anos será 61 anos, né? Então, igual ou superior a 60 anos. Vai colocar 60, 65, 70, mas não. 60 anos de idade. Entre as pessoas idosas é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80. Então, dentro da pessoa idosa, ali, eu tenho a prioridade dentro da prioridade, né? Então, 60 anos, só que quem tiver 80 anos terá prioridade sobre os 60 anos, salvo em caso de emergência, tá bom? A obrigação alimentar é solidária. Ele vai colocar que é exclusiva a um determinado grupo. Não, é solidária. Podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa idosa serão objeto de notificação compulsória pelo Serviço de Saúde Público e Privado, à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles quaisquer dos seguintes órgãos. É isso que cai, tá? O BISU, AM3C. AM3C. Autoridade Policial, o A. M. Ministério Público. E o 3C, Conselho Municipal, Estadual e Federal. Beleza? Conselho Nacional, desculpa. Conselho Nacional, Estadual e Municipal. BISU AM3C. Tá bom? Então, eu tenho a suspeita, né? Lembra lá que a suspeita no ECA, eu tenho que comunicar quem? O Conselho Tutelar. Aqui a mesma coisa, só que eu tenho que comunicar obrigatoriamente quem? Autoridade Policial, Ministério Público e o Conselho Municipal, Estadual e Nacional da pessoa idosa. Belezinha? Pega esse bizu aqui que isso vai cair na sua prova. Questão de número 28 da sua prova será essa. Se cai o 28 meu, eu tô ferrado, né? Aí eu vou ter que explicar no Ministério Público se eu peguei a prova. Artigo 34. As pessoas idosas a partir de 65 anos, agora não é 60 anos, é 65 anos, que não possuem meios para prover sua subsistência nem de tê-la provido por sua família, é assegurado o benefício de um salário mínimo nos termos da LOAS. Então, falou sobre salário mínimo, falou sobre algum benefício, 65 anos, tá bom? Ele gosta de colocar 60 anos, 70, 80, não. Falou sobre benefício pecuniário, benefício de dinheiro de um salário mínimo, tá? 65 anos. Aos maiores de 65 anos também fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente ao serviço regular. Então, 65 anos, a gratuidade no transporte público. Obviamente, né, o município ele pode aí regular a partir dos 60 anos, mas pelo Estatuto da Pessoa Idosa a partir de 65 anos. Artigo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo serão reservados 10%, grifa aí no seu material também, dos assentos para pessoa idosa, devidamente identificado com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas, 10%. Vamos ver outras porcentagens? No caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, fica a critério da legislação local. Acabei de explicar para vocês que o município pode legislar entre 60 e 65 anos a gratuidade no transporte coletivo. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para a pessoa idosa com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ou desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, que são as 2 vagas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, tá bom? Então, 2 vagas e ou 50% aí do que passar das 2 vagas, tá? Mas a pessoa idosa tem que comprovar aí que tem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. (41) É assegurada a reserva para as pessoas idosas, nos termos da lei local, de 5% das vagas de estacionamento público e privado, tá? Então, vagas de shopping, vocês vão aí trabalhar bastante, tá? Vocês vão trabalhar bastante quanto a isso. Ah, eu vou multar lá no shopping, você pode multar? Obviamente que pode, tá? Obviamente que pode.
A Guarda Civil Municipal pode sim multar em locais privados abertos ao público, tá bom? Desculpa. Vocês podem sim fazer a multa. Então, 5% das vagas destinadas no estacionamento público ou privado, e aqui ele vai colocar somente privado ou somente público, deverão ser posicionados de forma a garantir a melhor comodidade da pessoa idosa. Por isso que aquelas vagas de pessoa idosa são sempre ali perto da porta ali de entrada. Artigo 95. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, tal qual eu já expliquei para vocês lá no ECA. Lembra-se que eu falei que o ECA guarda bastante relação, né, uma relação muito íntima com o Estatuto da Pessoa Idosa? Vários artigos aqui, eles se comunicam, tá bom? Não lhe sendo aplicado o artigo 181 e 82, que são as escusas absolutórias ou relativas. Bora para a questão? Bora para a questão, porque eu gosto de fazer questão, tá bom? Vamos lá. Nos termos da lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa. É correto afirmar: a. É exigível o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos apenas na hipótese de interesse do poder público. B. É obrigação exclusiva do Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis. C. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. A obrigação de alimentar não é solidária, devendo o idoso optar entre os prestadores que possuem melhor condição financeira. E E. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se igualmente ao poder público a iniciativa privada ou às ONGs esse provimento. Vamos lá. Fácil também, né? O legal de você olhar e saber que essa questão tá errada e o porquê tá errada, né? Isso que é bacana. Moleza? Gabarito, letra C. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos. Lembra da preferência na preferência? Exceto nos casos de emergência. Mas por que? Ah, está errado, professor. É exigível o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos apenas na hipótese de interesse do poder público? Não. Na interesse do poder público, ele vai ter que mandar um representante até ao idoso, tá bom? E se for interesse do idoso, ele vai fazer isso pelo procurador. Ele vai designar um procurador para ele, beleza? A obrigação exclusiva do Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade? Não, não é exclusiva do Estado. Lembra-se que é dever de todos, né, da comunidade, não somente aí exclusiva do Estado. A C, gabaritinho. D, a obrigação de alimentar não é solidária? Sim, ela é solidária. E o idoso pode optar entre o prestador, mas ela é solidária. Se o idoso e seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se igualmente ao poder público. Ok, a iniciativa ONGs não, esse provimento. Obviamente a ONG vai negativo, tá bom? Bora para outra questão. O Estatuto do Idoso estabelece que é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos. Verdade. No entanto, quando o interesse do próprio idoso, interesse do idoso, muito cuidado, porque aqui a pegadinha sempre será do interesse do idoso ou interesse da administração pública, tá? Será admitido o seguinte procedimento. A. O órgão público deverá aceitar qualquer tipo de prova de vida do idoso. B. O agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. C. O idoso se fará representar por procurador legalmente constituído. D. O órgão público deverá pagar as despesas do transporte especial para o idoso. E. Basta o idoso fazer o requerimento escrito para ser dispensado do comparecimento. Vamos lá. Questãozinha legal. Caiu para a Guarda Municipal. Muita gente errou essa questão. Muita gente errou. Mas eu já expliquei isso pra vocês, por isso que agora muita gente vai acertar porque tá mais fácil. Gabarito da questão, letra C.
É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. É igual eu expliquei para vocês, tá? Eu tenho duas hipóteses, pelo poder público ou pelo interesse do idoso. Se for pelo poder público, a gente promoverá, tá? O agente público promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Ele vai mandar um representante, se for de interesse do poder público. Agora, se for interesse do idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído, tá? Procurador legalmente constituído. Então, aqui nós temos que verificar. Tá, o idoso é vedado, é proibido exigir o comparecimento do idoso enfermo? Sim, ele é proibido. Agora eu tenho que verificar se a questão traz. Quem está pedindo? É o poder público? Se é o poder público, o agente promoverá o contato já na residência do idoso. Se é do próprio idoso, ele vai ter que representar para o procurador legalmente constituído. Nunca mais você vai esquecer isso, tenho certeza absoluta disso. Beleza? Vamos para a lei de drogas? A lei de drogas é mais tranquilo, tá bom? Contudo, eu vou determinar alguns pontos aqui que você precisa revisar para a sua prova, tá bom? Vai ter que fazer aquela última leitura. Essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário independente de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Então é isso que aí a lei de drogas vem trazendo. O SISNAD tem por finalidade, aqui vamos grifar a finalidade, que sempre cai a finalidade do SISNAD, articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com 1. Prevenção do uso indevido e atenção de reinserção social dos usuários dependentes de drogas. E 2. A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Então, o SISNAD ele vem tanto no aspecto preventivo quanto repressivo. Tá? Os senhores vão atuar nas duas formas. Os senhores vão atuar nas duas formas, tá? Tanto ali no tráfico de drogas, no combate ao tráfico de drogas, tá bom? Fazendo ali abordagens, fazendo patrulhamento, principalmente aí nas regiões de próprios públicos municipais, sejam creches, sejam escolas, seja prefeitura, seja o que for, tá bom? Então, ali o patrulhamento preventivo a fim de combater o tráfico ilícito de drogas. Contudo, também vão realizar a tarefa de prevenção, principalmente nas escolas, fazendo palestras, né, trazendo a comunidade para si, fazendo as palestras, colocando ali os danos ali referentes ao uso de drogas, tá? Então é isso que vem caracterizando o SISNAD. São princípios do SISNAD. Cuidado. Ele vai querer confundir os senhores com princípios com objetivos, tá bom? Ó, eu trouxe aqui princípios, os principais, obviamente, e aqui eu trouxe os objetivos, tá bom? Vamos para os princípios? Vamos lá. Respeito aos direitos fundamentais da pessoa, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Respeito à diversidade e especificidades populacionais existentes, promoção de valores éticos e culturais, promoção e consenso nacionais e a promoção de responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade. Não é somente o dever do Estado, aí o combate, tá? Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social do SISNAD. Isso são princípios. Isso que vai reger toda a atuação, a sua atuação enquanto guarda municipal. Esses são os princípios. Agora, se tiver como verbo contribuir, promover, será objetivo. Pega esse bizu, tá? Se for contribuir, promover, tudo que terminar em ir, é objetivo. Você pode verificar lá que será isso, tá bom? Contribuir para a inclusão social do cidadão, promover a construção e socialização, promover a integração entre as políticas, tudo isso são objetivos, tá? Inclusive, quase todas as leis que vêm falando sobre objetivo sempre vai começar com essas palavrinhas de contribuir, promover, tá? Muita questão, muito relacionado a isso, tá? Atenção. São considerados dois tipos de internação. Em falar em usuários, são dois tipos de internação, já caiu várias vezes em prova sobre isso. Eu tenho a internação voluntária e a involuntária. Obviamente, a voluntária é aquela que tem consentimento do dependente de droga. Ele quer se internar, ele quer fazer a internação, beleza? Tem internação involuntária, aquela internação forçada,
Tem, só que agora aqui eu tenho alguns critérios e é isso que cai na sua prova. Aquele que se dá sem consentimento do dependente a pedido de familiar ou responsável legal, ou na absoluta falta desse, o cara não tem família, não tem nada, de servidor público da área da saúde, da assistência social ou de órgãos públicos integrantes do CISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública. Olha, exceção da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem tal medida. Então pode ser pela família, pode ser pelo representante legal, pode ser para um servidor público, seja ele da área de saúde, da assistência social ou algum órgão integrante do CISNAD. Vedado, com exceção do servidor da área da segurança pública. Ele vai colocar que é permitido o guarda municipal, o policial militar, o policial civil, o delegado da polícia civil, tá? Não, é exceção. A internação voluntária deverá ser precedida de declaração precedida, ó o nominho, precedida anterior, antes eu preciso ter uma declaração escrita da pessoa solicitante que optou por esse regime de tratamento. 2. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Ele fala, ó, não quero, não quero mais. Então ele pode sim, se ele for voluntária, ele pode sair o que ele quiser, né? Internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Quando será iniciada? Depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previsto na rede de atenção à saúde, tá? Palestras, não funcionou a palestra para o cara, a internação é o último recurso, tá? É o último recurso. Por quanto tempo? Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação no prazo máximo, vamos grifar aqui, galerinha, 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. A família ou representante legal poderá a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento, tá? Então, o cara passou um mês e a família que pediu, né? A família pediu, ele vai lá, eu quero que ele volte para casa, tá? Então, ok, ele irá retornar à residência, tá bom? Todas as internações e altas que trata da lei deverão ser informadas no prazo de 72 horas, ao Ministério Público e à Defensoria Pública e outros órgãos de fiscalização por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento da lei. 72 horas, tá? Todas as internações, comunica o Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos de fiscalização. Principalmente Ministério Público e Defensoria Pública. Para fins de estudo, é isso que vai colocar na sua prova. Artigo 28 e artigo 33, que vai ser uso ou tráfico de drogas, tá? Nós tivemos uma mudança legislativa, eu sei, tá? Nós tivemos uma mudança legislativa até 40 gramas, sobre a plantação, enfim. Mas, calma. Não mudou muita coisa a fins de prova, tá? Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, e a prova vai fazer isso, vai trazer consumo pessoal. Colocou consumo pessoal, ok, beleza? Não colocou consumo pessoal, atenção, porque pode ser tráfico de drogas. Ele colocou consumo pessoal, artigo 28. Sem autorização ou desacordo com determinação legal, regulamentar será submetido às seguintes penas: a advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa em comparecimento ao programa de curso educativo. Mas Ramos não descriminalizou a, a posse, então eu posso utilizar aí 40 gramas, até 40 gramas, e se eu abordar o cara com 40 gramas, eu dispenso ele, porque é permitido. Não, tá? Eu saio da esfera penal e eu entro na esfera administrativa. Contudo, terá sua penalidade, tá? Eu não trato mais aqui dentro do Código Penal. Não trato aí como crime propriamente dito, tá? É uma mera infração administrativa. Contudo, terá sim a sua penalidade. Ainda constitui uma infração, seja ela uma infração administrativa, tá bom? Então vai ser conduzido do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Nada mudou para vocês, guardas municipais. Nada mudou, tá bom? 40 gramas ali, viu que era para consumo pessoal, não tem dinheiro trocado, não foi encontrado em situação de traficância. Tá, beleza. É consumo pessoal? Ok. Então será medida administrativa adotada.
Agora, se for no 33, pode ser 5 gramas. Pode ser caracterizado sim o tráfico de drogas. Por quê? Vamos lá. Importar 10 gramas é tráfico. Exportar 10 gramas, tráfico. Remeter 10 gramas. Preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, não precisa ser oneroso, sem autorização. Tudo isso, tráfico de drogas aqui do artigo 33. Beleza? Mas para você para você identificar isso na hora da prova, ele vai ser muito claro. Ele vai colocar lá que o cara estava vendendo, né? Que ele estava transportando uma quantidade razoável, ele estava traficando de fato, tá bom? E se for lá no artigo 28, ele vai colocar que é consumo pessoal, tá bom? Ele estava somente com um cigarro lá de maconha, ele vai colocar inclusive que ele não era traficante, não vendia, ele vai saber fazer essa definição, tá? É somente, só pega o 28 e o 33. Esquece o restante, tá bom? Bora pro Estatuto da Guarda? Isso vai cair, Ramos. Ah, mas eu não tenho dúvidas que vai cair o Estatuto da Guarda Municipal, beleza? Não tenho dúvidas disso. Bora lá comigo na tela. Artigo 2º. Incumbe as guardas municipais instituição de caráter civil. Já começa aqui. Ramos, pega esse bizu. Cara, o guarda na 3022, ele é bonzinho, porque ele é de caráter somente preventivo e ele não é militar. Se você colocar essas informações na sua cabeça, somente essas, você mata a maioria das questões, tá bom? A maioria das questões você vai matar. O guarda municipal ele é bonzinho, por isso que ele é preventivo, nada, ele não será repressivo, tá bom? E ele não é militar. Falando somente essas duas coisas na sua cabeça, você vai matar pelo menos 40 a 50% da 3022, tá? Então vamos lá. Caráter civil, uniformizada e armada, conforme previsto em lei, tem a função principal, a função proteção de municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, Estados e do Distrito Federal. Então eu tenho lá o artigo 144, lá na Constituição Federal, tem o artigo 144, parágrafo 8º, né? Que é de competência geral. Tá lá, né? Que os municípios poderão constituir guardas municipais para proteção dos seus bens, serviços e instalações. Tá. Mas precisou de uma lei que regulamentasse isso daí. Como que a guarda municipal irá proteger seus bens, serviços e instalações? Por isso que lá veio a 13022 lá em 2014. Veio a 13022 para regular aí o parágrafo 8º. Então, falou competência geral, já coloca na cabeça, competência geral é a competência lá da Constituição Federal. As guardas municipais, proteção de bens, serviços e logradouros públicos municipais e instalação do município, tá bom? Princípios mínimos. A atuação da Guarda Municipal deverá sempre observar os princípios mínimos. Vamos lá. Proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e liberdades públicas. Né? Sua atuação será em conformidade com a proteção dos direitos humanos fundamentais. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Ele vai colocar aqui, tirar essa palavra redução, né? A diminuição das perdas, a preservação da vida. Ele vai trocar essas primeiras palavras aqui para tornar a questão errada. Patrulhamento preventivo, ele vai colocar patrulhamento ostensivo. Estará errado, Ramos? Sim, estará errado. Mas, no prático, existe diferença? Não, não existe diferença. Porque a partir do momento que você está numa viatura policial, numa viatura da GCM, você está devidamente uniformizado, armado, giroflex ligado, você está fazendo um patrulhamento ostensivo? Sim, você está fazendo um patrulhamento ostensivo. Contudo, para essa legislação se adequar, porque não pode entrar nas competências da União, Estado e Distrito Federal, é vedado o patrulhamento ostensivo. Por isso que só veio o patrulhamento preventivo. Tudo que a palavra vier preventivo, já liga um sinal de alerta, porque sim, estará certo. A Guarda Municipal, ela é de caráter de prevenção, preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade, né? O compromisso em estar ligado ali com a evolução social da comunidade da qual você faz parte. Uso progressivo da força. Lá
eu sou um dos professores de formação de guardas municipais. Lá eu falo que isso já está ultrapassado. Não é mais uso progressivo da força. É uso diferenciado da força. Porque o uso progressivo da força, você coloca na cabeça que é um uso progressivo, né? Eu tenho a presença policial, eu tenho a verbalização, eu tenho o contato, eu tenho o armamento não letal e após o armamento letal. Mas eu posso pular tudo isso e já começar no armamento letal? Posso, já imaginou o cara tá com uma arma na mão lá? Eu vou verbalizar, eu vou. O cara tá com a arma apontada pra mim. Eu vou verbalizar, eu vou tentar encontrar minha arma de choque pra. Não. Você já tá na excludente de ilicitude. Né? Se o cara já tá apontado a arma pra você, ou já está atirando, ou apontado pra cabeça da vítima, eu não vou lá, né? Observar tudo, uso progressivo. Não, fazer uso diferenciado. Né? Arma letal se combate com arma letal. Você não vai dar um tiro numa pessoa desarmada também, né? Salvo raras exceções. Você não vai dar um tiro na pessoa desarmada, né? Você vai coldrear a tua arma, ali você vai, dá para fazer verbalização? Vai fazer verbalização. Dá para fazer o contato, pegar o cara na unha ali? Dá, vai fazer. Tem uma arma de choque ali, às vezes o cara é somente louco lá. O cara vem pra cima de você. O cara não tá com nada, o cara só tá com as mãos ali. Pô, você tem uma arma de choque, você não vai dar um tiro no cara, né? Você vai utilizar arma de choque, a tua vida não está em risco. Por isso que é o uso progressivo da força, tá? Ele vai colocar o uso regressivo da força, não, uso progressivo da força. Competência geral, já conversei com os senhores. Competência específica, não confundir competência específica com os princípios mínimos e a competência geral. Competência específica das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Vamos lá. Zelar pelos bens e equipamentos prédios públicos municipais. Obviamente, porque já está lá no parágrafo 8º. Prevenir e inibir pela presença ou vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas. Atenção, ele vai colocar somente penais ou somente administrativas, tá bom? Os atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações. Atuar, mais uma vez a palavra prevenção, né? Atuar preventivamente e permanentemente no território do município, ele vai colocar no território do estado, território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações. Então, também a proteção da população, né? Proteger o patrimônio ecológico, histórico e cultural, arquitetônico do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, vamos grifar aqui, flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Você não vai chamar nenhuma outra corporação. Presenciou flagrante delito diretamente para a delegacia de polícia. Artigo 6º. A Guarda Municipal subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Quem que é o chefe do Poder Executivo Municipal? É o prefeito, tá? Ele vai colocar chefe do Poder Legislativo, tá bom? Não confunda, vocês serão subordinados diretamente ao prefeito da cidade. Artigo 7º, sempre cai também. Desculpa. Artigo 7º, sempre cai. Só pega esse bizu, vamos lá. Eu gosto de bizu porque, cara, eu não vou ficar perdendo tempo aqui, tornando a aula maçante. Não, a aula tem que ser direto, você tem que aprender e fazer essa prova com excelência. Quanto menor a população, maior será a porcentagem. Quanto menor a população, será maior a porcentagem. Então eu tenho 2, 3 e 4. Eu tenho 50 mil até 50 mil. Eu tenho de 50 a 500 e eu tenho maior de 500. Então, se eu estou falando maior de 500, eu estou falando do menor número que é 0,2. Se eu estou no intermediário ali, 50 a 500, eu estou também no intermediário aqui, no 3. Se eu estou falando até 50 mil, que é o menor, então eu tenho a maior porcentagem, que é 0,4. 2, 3 e 4. Só isso, tá bom? Que é o efetivo máximo da Guarda Municipal. Então, 50 mil habitantes, eu posso ter no máximo 0,4. 50 a 500, 0,3 e acima de 500, no máximo 0,2. Artigo 8º, os municípios limítrofes podem, então o município que um liga com o outro, podem compartilhar da mesma guarda municipal. Só que os municípios têm que ser limítrofes, né? Não posso pular um município para ir para o outro, tá bom? Mediante consórcio público, utilizar
reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Tem alguns municípios no Brasil que tem uma Guarda Municipal forte e grande e tem aquele município pequenininho que está colado ali, né? Não se sabe nem onde começa e onde termina. E o município pequeno, ele não consegue ter uma Guarda Municipal. Então, após aí um consórcio público, ele fala: ô cidade A, você é grande, já tem uma guarda municipal estruturada. Vamos aí ter uma guarda compartilhada. Eu faço pagamento, né, de uma taxa, eu faço pagamento aí de um valor para ter essa guarda municipal compartilhada. O município fala: tranquilo, né, eu disponibilizo lá 2 viaturas lá para patrulhar para ele lá, tá tudo certo. Né? Vai ser muito mais fácil, porque eu já tenho treinamento, já tenho guardas municipais armados, eu já tenho corredoria, eu já tenho ouvidoria, eu já tenho toda uma guarda municipal estruturada. E aquele município muitas vezes ali tem 15, 20, 30 mil habitantes, não consegue ter aí uma guarda municipal. Então posso sim ter uma guarda municipal compartilhada. É facultada, então ele vai trocar essa palavra por obrigatório, não, é facultada. O município é a criação de órgãos de formação, treinamento, aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores lá o terceiro, tá? Então, a escola da Guarda Municipal não é obrigatória ter no município, tá bom? Pode ser compartilhada também. Então, é facultado ao município a criação de órgãos de formação, treinamento e aperfeiçoamento. Lembre-se que eu posso treinar os meus guardas municipais, eu posso formar os guardas municipais em outra academia, vedada a militar. Artigo 13º, 13. O funcionamento das guardas municipais serão acompanhados por órgãos próprios, permanentes, autônomos, com atribuição de fiscalização, investigação, auditoria mediante. Desculpa. Controle interno e controle externo. Cara, só coloca na cabeça o seguinte. Interno, corregedoria. Externo, lembra do ouvido? Ouvidoria. Externo, ouvidoria. Tudo que vem de externo, ouvidoria. Interno, corregedoria. Tá? São os dois órgãos de controle dentro da Guarda Municipal. Para que serve a corregedoria? Ele é obrigado mais de 50 guardas ou que todas que utilizem armas de fogo. Então 50 guardas, 49 guardas desarmados. Precisa ter corregedoria? Não, não precisa ter corregedoria. Contudo, efetivo superior a 50 guardas municipais ou uma guarda municipal que tem 2 guardas municipais, mas são armados, obrigatoriamente tem que ter corregedoria, tá bom? Senão eu não consigo ter o funcionamento. Ele faz o quê? Apura as infrações disciplinares atribuídas ao seu integrante. Então, todas as infrações disciplinares, seja disparo de arma de fogo, seja violência, seja algum tipo de dano, bateu a viatura, tudo isso é analisado dentro da corregedoria, tá bom? Ouvidoria, controle externo. Eu tenho ouvidoria, exercido pela ouvidoria, independente em relação à direção, para ouvir reclamações, sugestões, elogios, denúncias acerca da conduta dos seus dirigentes, tudo isso ouvidoria. Aqui tá falando o quantitativo de guardas municipais? Não, não está falando sobre isso. Então, muita atenção. O quantitativo se refere ao controle interno exercido pela corregedoria. Muito cuidado quanto a isso. Para efeitos dispostos no inciso 1º do caput do 13, o guarda municipal terá o código de conduta próprio, conforme lei municipal. Ele vai colocar por decreto, tá? Por lei municipal. Os guardas municipais não podem ficar sujeitos a regulamento disciplinar de natureza militar. Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Suspende-se. Tá, você pode usar o arma de fogo? Sim. A depender da lei do seu município. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro optou, lá eles podem ter arma de fogo, mas optou por não ter arma de fogo, tá? É um retrocesso, obviamente, né? Guarda municipal sem arma de fogo? Não existe isso daí. Mas lá eles podem, pode, juridicamente pode fazer isso? Pode fazer isso, tá? Agora, você tem um porte de arma. Eu, por exemplo, tenho um porte de arma de fogo, 24 horas. Eu posso perder? Posso. Restrição médica. Por exemplo, eu apresento um atestado CDF, né? De psicológico. Eu tenho minha restrição médica. Decisão judicial. Por exemplo, me envolvi numa briga de trânsito, e o juiz vai lá e fala: olha, eu vou retirar o porte de arma preventivamente. Então, por decisão judicial, ou
Justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Por exemplo, lá o secretário de Segurança Pública, ele pode também suspender o seu porte de arma. Devidamente fundamentado, mas sim pode suspender o seu porte de arma, beleza? Nessas 3 ocasiões. Ele vai colocar só uma aí para enganar vocês, mas não, nessas 3 ocasiões pode sim. Qual que é o telefone da Guarda Municipal? Já caiu e tem pessoa que erra. O cara quer ser Guarda Municipal não sabe nem o número, né? 153, tá bom? 153 terá faixa exclusiva de rádio também. Ah, Ramos, mas se eu for preso, tem algum direito? Tem, pelo menos isso, né? É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando, é isso que cai na sua prova, antes da condenação definitiva, tá bom? Obviamente depois vai ser também colocado, será colocado no seguro, né? Mas aqui para 3022, antes da condenação definitiva. Vamos lá, 3022 encerrou e vamos para a última matéria nossa, que é vídeo monitoramento, tá? Eu sei, ó, já passaram 1 hora e 24 minutos de aula. Passa rápido, né? Passa rápido. E é cansativo, né? Ó, tô debatendo com vocês aqui já há mais de 1 hora e 24 minutos para você ir bem nessa prova. Pelo amor de Deus, você tem que ir bem nessa prova, tá bom? Então vamos lá. Vídeo monitoramento. Raras são os editais que trazem isso para vocês sobre vídeo monitoramento, função, atribuição e competência da Guarda Municipal quanto a isso, tá? Por quê? Vocês irão aprender isso lá no curso de formação. Então não tenho por que perguntar isso no momento da sua prova aí, no primeiro certame, tá? Mas se está no seu edital, vai estar aqui na aula, beleza? Vamos lá. Mas isso aqui é questão que vai ter, só que é questão dada. Se você procurar, por exemplo, lá no Que Concurso, todas as questões relacionadas a vídeo monitoramento são dadas, são muito fácil, tá bom? Então, essa daqui é para você ver alguma coisa sobre vídeo monitoramento na prova e fala, porra, beleza. Pelo menos uma questão eu vou acertar na prova, né? Objetivo: utilização de câmeras para monitorar áreas públicas e privadas, prevenção, combate à criminalidade, segurança da população e apoio às investigações. Cada vez mais nós temos verificado que cada um tem uma câmera, né? Tem um comércio que tem câmera, tem casa que tem câmera e a Guarda Municipal também tem câmeras espalhadas pela cidade toda, né? Eu consigo, inclusive, fazer um patrulhamento através de câmeras, né? Tem um calçadão lá, eu consigo verificar se tem algum suspeito inteiro naquele calçadão somente através das câmeras. Então eu evito de colocar uma viatura lá especificamente para esse fim, né? Agora eu verifico lá uma situação de flagrante delito, eu verifico uma situação de potencial, aí sim eu mando aí a viatura, beleza? Funções: prevenção de crimes, monitoramento de área de risco, apoio à guarda municipal, fornecimento de informações em tempo real. Vai fazer uma abordagem. Eu vou lá e verifico a câmera. Olha, já aviso a equipe de rua. Olha, lá tem 20 pessoas, então cuidado. Não vai chegar lá abordando as 20 pessoas, que a abordagem, no linguajar policial, a abordagem pode virar, né? Então pede apoio antes de chegar na ocorrência, porque eu estou verificando pelas câmeras aqui que tem mais de 20 pessoas, né? Então, também aí as câmeras servem para isso, para apoiar as equipes de rua. Captação de imagem para investigação posterior. A Polícia Civil trabalha muito com a imagem da Guarda Municipal, tá? Principalmente em crimes. A Polícia Civil trabalha muito. Segurança Pública e garantir a proteção de eventos e locais de grande aglomeração. Festas, grandes festas, a Guarda Municipal sempre está presente. Aí, algumas guardas municipais, inclusive, tem um ônibus, né? Que tem uma torre que ali vai ter a câmera que vai monitorar toda a área. Sistema de câmera distribuída para supervisão de áreas em tempo real, gravação de imagens, seja câmeras fixas, a PTZ, a Guarda Municipal utiliza bastante a câmera PTZ com alcance aí de quilômetros, não é metros não, tá? Eu já presenciei, já fiz treinamento inclusive nessa câmera. Câmera PTZ é quilômetros de distância, pega o que o cara tá na mão. Dá pra ver, o cara tá mexendo em alguma coisa, você dá o zoom, vê o que o cara tá na mão, se é uma arma, se é uma sacola, o que que é, dá pra ver o que tá na mão do cara, tá? Dá pra ver interior de veículo, é bem bacana. Câmera infravermelho, monitores e gravação de vídeo, que é o DVR. Vão trabalhar bastante com controles de acesso, né? Vocês, lembra lá na 3022, tá falando que vocês irão, né, através da presença e vigilância, fazer a coibição aí de ilícitos penais ou administrativos. O controle de acesso também é muito ligado a isso. São medidas essenciais para restringir e monitorar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais,
controles de procedimentos, uso de distintivos, crachás, uniformes, você também fará esse controle de acesso. Não todo mundo, obviamente, mas principalmente aqueles que ficarem em postos fixos, né? Seja na prefeitura, seja num posto de saúde, seja, né, num hospital público, né? Então você vai fazer esse controle de acesso, tá? Mas se cair alguma coisa relacionada a isso, vai falar sobre a importância do controle de acesso. Obviamente, é muito fácil, né? É você controlar quem está entrando, saindo, verificando o crachá, verificando se aquela pessoa está devidamente uniformizada para estar naquele ambiente. Isso é controle de acesso. E para finalizar, as tecnologias biométricas, né? Os métodos de identificação, íris e retina, altamente precisos e imunes à alteração, impressão digital, comumente utilizada, mais suscetíveis a pequenas margens de erro, reconhecimento facial, hoje a Guarda Municipal tem, através das suas câmeras, reconhecimento facial, que já vai, por inteligência artificial, verificar se aquele cara tem um mandado de prisão em aberto, geometria em mãos, scanner, é, complemento de segurança utilizado em áreas de acesso controlado. Então, utilização de tecnologias biométricas, principalmente no controle de acesso. Belezinha? Galerinha, acho que batemos bastante coisa, né? Uma hora e meia aí. Falamos sobre Maria da Penha, falamos sobre ECA, falamos Estatuto da Pessoa Idosa, falamos sobre Lei de Drogas, né? O artigo 28 sobre o CISNAD, 28, artigo 28, artigo 33. Falamos sobre os principais tópicos do Estatuto da Geral da Guarda Municipal. Falamos sobre vídeo monitoramento rapidamente, porque é algo muito fácil, tá? É bem tranquilinho. Lei Maria da Penha, fizemos bastante exercícios, ECA também, Estatuto da Pessoa Idosa, fazemos bastante exercício para realmente essa revisão acrescentar no seu estudo, tá? Obviamente que a maioria das coisas que eu falei aqui você já estudou, né? Não é novidade, né? Mas é realmente para ter essa revisão, para você relembrar alguns pontos que você já estudou em esses meses ou esses anos de estudo, tá bom? Galerinha, fico por aqui, espero ter ajudado de alguma forma, né? Eu sei que passou rápido, né? 1 hora e 30 minutos aí, passou rápido. Trabalhamos bastante tópicos e com certeza vamos acertar alguma coisa aí na sua prova, belezinha? Muito boa sorte, conte sempre com o professor Ramos, conte sempre com o Implacável Concurso, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Confie em ti, tá bom? E venha fazer parte da nação azul marinho, belezinha? Força e honra sempre! Até mais!